Olá, amigos. Estamos aqui novamente. Desde que o último vídeo que eu postei aqui foi defenestrado pelo YouTube, alegando infração de suas regras. Ou seja, algumas verdades não podem ser ditas nesta plataforma. Infelizmente, estamos sob o império da censura, onde aqueles que falam a verdade são colocados como negacionistas, né? Conspiracionistas, enfim, diversas dominações que eles fazem contra as pessoas de bem. Enquanto que as mentiras são elevadas à condição de verdades absolutas. Precisamos ficar atentos nesses tempos. Mas hoje queremos falar sobre a véspera de Natal e temos aí a nossa grande festa tão cara para nós cristãos, mas também devemos alertar que nesse período as seitas, as diversas denominações de seitas cristãs e não cristãs aproveitam essa data para inflamar e incutir na cabeça das pessoas mentiras, falsidades sobre essa data, ligando a festa de Natal como fosse uma apropriação indébita da Igreja Católica de um culto pagão dos antigos romanos destinado à adoração do Sol, o tal de Sol Invictus. E eles cometem outros sacrilégios também, como por exemplo, fazendo analogia que os cristãos são adoradores de Sol porque no ostensório do Sacratíssimo aparece a hóstia revestida como se fosse um sol, porque Jesus é o símbolo do sol, porque ele é luz, é vida, é o caminho e é a verdade. Então eles, nesse período, há muitos youtubers de neopentecostais e protestantes que aproveitam para atacar a Santa Igreja. Pessoas que não têm gabarito nenhum para análise da exegese bíblica. Então, afastemos-nos dessas pessoas. Infelizmente, muitos incautos acabam aderindo a esses youtubers e acreditando nas suas mentiras deslavadas sobre a nossa Santa Igreja Católica, a única e verdadeira. Fora dela não há salvação. E também aproveitar esse momento para dizer que nossa igreja realmente sofre uma crise muito grande, né, uma certa apostasia, situações essas que foram previstas por Nossa Senhora em várias das suas aparições. E até mesmo em profecias bíblicas, quando diz que no final dos tempos a fé esfriaria, o amor esfriaria. E até mesmo há uma passagem bíblica que diz que naqueles tempos, ou seja, no final dos tempos, homens se vestiriam de mulheres e mulheres se vestiriam de homens, e todo tipo de iniquidade aconteceria, como vem acontecendo. Então, essa crise que a nossa igreja passa, principalmente com mudanças, sobretudo na liturgia, no missal, afastando-se da tradição, por obra desses papas pós-conciliares, ou seja, pós-concílio Vaticano II. Esse concílio sobre o qual a maioria dos estudiosos, eu não sou teólogo, né, e não tenho autoridade para falar sobre isso, mas me espelho em estudos de várias pessoas gabaritadas, padres, bispos, cardeais, que colocam esse Concílio Vaticano como responsável por essas crises que nós estamos vivendo, essas mudanças na igreja, essa relativização
né, e mudanças, inclusive até de sacramentos, né? E isso permite a interpretação dúbia, né, de muitas coisas, e cada paróquia e cada sede episcopal adotando a bel prazer critérios fora da tradição. Aqui, por exemplo, diz aqui que foi atribuído de um modo geral ao Concílio Vaticano II, que realizou-se entre 1962 e 65, um espírito pouco ou nada católico, devido ao seu antropocentrismo, tão inexplicável quanto inegável, a sua simpatia pelo mundo, entre aspas, e pelos seus valores enganosos, que transpira em cada um de seus textos. Mais especificamente, foram-lhe imputadas ambiguidades importantes, contradições patentes, omissões significativas e, sobretudo, graves erros na doutrina pastoral e na pastoral. Não vou me ater aqui a discutir esse Concílio Vaticano II. Como disse, não sou um especialista nisso, mas eu indico o canal do Centro Dom Bosco, onde há bastante lives com explicações bem sustentadas sobre o que significa esse Concílio Vaticano II e o resultado nefasto que tem provocado dentro da nossa igreja. Também vocês devem observar que a igreja está dividida, há vários grupos católicos que se digladiam pela verdade. Antigamente a igreja católica era una, a antiga missa, a missa tridentina. No século passado, em qualquer parte do mundo que você fosse, se assistiria a missa igual na sua paróquia. Não importa saber latim. Veja bem, no século passado, anterior ao século, no século XIX, por exemplo, a quantidade de santos que apareceram e a religiosidade e o fervor religioso das comunidades que não sabia falar latim. Não importa saber o latim. O que importa é a fé, é a crença que aquele rito que é dirigido pelo Papa, pelo Padre, acontece verdadeiramente a transubstanciação dos elementos do pão, do vinho, na própria carne, no próprio sangue de Nosso Senhor, como aprovam dezenas e dezenas de milagres correspondente à Santa Sacristia. Então, portanto, essa alegação que as pessoas não entendem a missa, isso é enganoso, né? Isso é enganoso. Fiel não tem que saber o que acontece ali, tem que ter fé. Mas o que aconteceu? O Vaticano II transformou as paróquias numa ONG social, né? Deixando a verdadeira caridade e colocando o padre como um administrador dessa ONG, sendo que o padre, tirando o revestimento da dignidade sacerdotal dos padres, acumulando ele de outras tarefas não próprias dele, mas tarefas que devem ser assumidas pela comunidade e que hoje, na verdade, estão sendo assumidas pelo Estado fascista que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Então, hoje, em função desse Concílio Vaticano II, né, nós observamos muitas mudanças nas igrejas. Meninas como coroinhas, ministras, mulheres, né, as mulheres dando hóstia, sendo que somente o padre ele tem essa autoridade de ministrar a Sagrada Comunhão. Essas pessoas não são ungidas, né? Elas têm essa liberdade que foi conferida pela interpretação dessas ambiguidades, dessas contradições presentes no Concílio Vaticano II. Além do mais, relativizou tudo, né? Transformando os padres, querendo assemelhar os padres aos pastores evangélicos, né? Os padres de hoje têm, não sei
não sei porquê, mas eles não usam as batinas. A batina é a identificação do padre, né? Como o ministro de Deus. Ele não tem férias, não. Quem abraça essa vida sacerdotal sabe que está entregue a serviço de Deus. Então ele não pode se afastar e se manter no anonimato. Ao contrário, ele tem que se mostrar para que as pessoas que estão necessitadas de apoio espiritual, o aborde. Qual o problema? Hoje não, hoje tem paróquias que o padre tem seu descanso, claro, todo mundo tem que descansar, mas a igreja, numa segunda-feira, por exemplo, não tem ninguém, né? Não sei o que o padre está fazendo. Assim mesmo também abandonaram o confessionário, a privacidade do pecador, de manter a privacidade do pecador. Agora você tem que não só dar nome, endereço, telefone, CPF e tudo mais, você se submete a uma confissão que mais parece uma sessão de psicoterapia, infelizmente. E além do mais, né, além disso, muitas outras coisas acontecem na igreja que foge à tradição. A igreja é tradição, e essa tradição tem que ser mantida. A velha missa, a missa antiga, feita de preferência com cantos gregorianos, mas hoje, em função desse ecumenismo que foi condenado por os papas anteriores ao Concílio Vaticano II, avança tremendamente com o Papa Francisco. Ele promove esse ecumenismo, como aconteceu, é de lembrança de todos, dessa fatídica campanha da fraternidade feita por uma pastora abortista, feminista dos luteranos. Isso aconteceu na nossa igreja. Como nos aliar com os hereges? Os protestantes, essas seitas pentecostais, todas essas denominações cristãs, elas nasceram do erro. Ora, usemos a lógica. Se você parte de uma premissa errada, você nunca vai chegar a um resultado verdadeiro. E essas igrejas, entre aspas, essas seitas, elas nasceram do herético Martinho Lutero I, depois tem os calvinos e outros. Mas esse herético Martinho Lutero, que foi um monge agostiniano e que abandonou o mosteiro porque não conseguia vencer os seus pecados. Ele era glutão, beberrão e também não conseguia se manter penitente na questão sexual. Tanto assim que ele não só abandonou o mosteiro, mas também seduziu uma freira com a qual vivia carnalmente. Esse Lutero, ele atacou os principais, vários dogmas da Igreja Católica. E um dos seus erros mais crassos é dizer que a salvação não depende das obras. Ele deu uma interpretação diferente dos textos dos santos apóstolos, principalmente de São Paulo, né, dizendo que a salvação não provém das boas obras, mas sim da fé em Jesus Cristo. Ora, meu Deus do céu, a pessoa pode declarar que tem fé em Jesus Cristo e continuar pecando? Continuar cometendo os pecados capitais? Os pecados mortais, aqueles que estão na Bíblia? Aqueles que Jesus mostra e que perdoa? Claro, nós temos o perdão desses pecados, mas nas confissões. Mas a pessoa deve confessar os seus pecados e fazer esforço para não cometê-los de novo. E viver uma vida o mais santo possível, cumprindo os santos mandamentos da igreja, os 10 mandamentos, que Jesus Cristo resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que está dentro desses 2 mandamentos estão aqueles 10 mandamentos que da tábua de Moisés. Se o cristão manter-se fiel ao cumprimento desses mandamentos,
e cumprido o seu dever como católico, indo à igreja, comungando, confessando pelo menos uma vez por mês e comungando sempre que possível, de preferência diária, quando tem uma proximidade de uma igreja, é isso que mantém a graça da pessoa, é isso que salva. Mas, no entanto, Lutero foi elevado por esse Papa Francisco a uma outra condição, tanto assim que o Papa Francisco levou a sua imagem para o Vaticano. Aqui, olha só. Será que eles vão querer perdoar a excomunhão desse herege que tantos males provocou ao cristianismo? Será? Então, esse ecumenismo, que defendido pelo Papa Francisco, ele foi condenado pelos papas anteriores ao Concílio Vaticano II. Ecumenismo, liberalismo, comunismo, maçonaria, toda essa porcalhada, essa tralha, são contrárias à igreja. Eles existem e subsistem para destruir a igreja de dentro e de fora. Tanto assim que há infiltração na Igreja Católica de maçons, de revolucionários e desses liberais, dessas pessoas adeptas a esse liberalismo que tantos males provoca no mundo. É colocar o homem no centro e relegando a Deus uma segunda condição, o que é uma ofensa sem perdão. Então, meus amigos, nós devemos aproveitar esse Natal para e nos preparar adequadamente para receber com festa, né, mas com espírito de graça, né, com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que se aproxima. Tanto assim que amanhã, 24, uma sexta-feira, é muito bem visto, seria muito bom que todos nós pudéssemos praticar o jejum, oferecer esse jejum, essa penitência para o Deus Meninos, para que Ele renasça no coração de cada um de nós com força, para iluminar os nossos caminhos no futuro, nesse cenário que se avizinha tão medonho diante dessa fraudemia e dessa ditadura sanitária que tenta retirar os direitos básicos da pessoa humana, inclusive de frequentar a própria igreja, com imposições idiotas como essa de máscara e manutenção de distância de 2 metros. Até o sacerdote tem medo de se aproximar das pessoas. Um sacerdote que tem medo de aproximar de uma pessoa, supondo que ela esteja doente, era preferível que ele largasse a batina, largasse o seu sacerdote, porque o sacerdote, via de fato, ele não deve temer a morte, ao contrário, ele não pode deixar de atender uma pessoa. Agora, se ele tem medo de ser contaminado por um suposto vírus, que sacerdote é esse? Ora, São Francisco beijou, abraçou um leproso, uma doença altamente contagiosa, por amor. E por acaso ele morreu leproso? Santa Catarina de Siena também tratava das pessoas com doenças altamente contagiosas, mas por amor. Ela morreu com essas doenças? Não, porque Deus protege aqueles que o servem. Então nós estamos diante, sim, dessa crise da igreja e devemos meditar nisso. E por isso devemos nos preparar para esse nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo com muito amor, com muita devoção, reunindo a família em oração e não transformar essa festa, esse evento em motivo de comilança e bebelança, como o próprio dos pagãos. É isso que eles sugerem. Outra coisa também lembrar, né, que esse Papai Noel dessa fábrica de bebidas, essa bebida que você deve tirar da sua vida, porque ela é cancerígena, provoca muitos males, todo tipo de refrigerante, deve ser riscado da nossa dieta. Bebamos sucos, né? Água, outros tipos de bebida, mas não essas. Essas aí são
maléficas à saúde. E criaram esse Papai Noel falso aí, esse bom velhinho, né? Cercado de magia, olha só, cercado de magia, de rena, não sei o quê, para alimentar a fantasia das crianças, sendo que nós temos o nosso verdadeiro Papai Noel, que foi o Papa, que foi o Bispo Nicolau, lá da Ásia, né? Ele que era filho de família nobre, usou suas riquezas para presentear as pessoas necessitadas, e principalmente as crianças, no dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele instituiu isso, copiando, lembrando que Jesus, ao nascer, ele recebeu os presentes dos pastores em primeiro lugar, e depois recebeu os 3 reis magos. Magos quer dizer sábios, sábios em diversas ciências. Não só, eles não eram astrólogos, né? Eles eram sábios na palavra de Deus e nas ciências dos homens, e que ofereceu a Jesus o ouro, o incenso, a mirra. O ouro, símbolo da realeza, o incenso relativo ao sacerdócio eterno, ao sacerdote eterno, à função sacerdotal de Jesus Cristo. E a mirra é a imortalidade, né, da alma, né, da divindade. Enfim, tem esses símbolos, né? E o bispo Nicolau é que inaugurou isso aí, sendo que o presépio, como todos nós sabemos, foi uma criação do seráfico irmão Francisco de Assis, amado de Jesus Cristo, tanto que amou Jesus Cristo, que ele obteve os estigmas de Jesus Cristo, ou seja, as chagas do Jesus crucificado. Tão santo que ele era, e tão próximo, e tão unido era a Jesus. Ele criou o presépio num dia bonito, no qual as pessoas que estavam naquela cidade, lá de Gretchen, numa nevasca, não acreditavam. Ele reuniu várias pessoas, e muitas pessoas chegaram ao presépio. Mas muita hora que ele começou a pregar, as pessoas foram se afastando, muitos se afastaram, mas ficaram algumas pessoas em torno desse presépio. E foi aí que aconteceu o milagre. Jesus se fez presente, o menino Jesus se fez presente ao vivo, né? E a nevasca acabou a grande nevasca que ameaçava todo mundo, e aquele local ficou iluminado por uma luz celestial. Inclusive, São Francisco chegou a pegar o menino Jesus nos braços, e depois, quando o depositou na manjedoura, ele voltou novamente a ser um boneco. Essa é a história do nosso presépio, que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Pela devoção à Sagrada Natividade, no momento que Deus resolve descer à terra, feito homem, e tendo por intermédio de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, o vaso da Santíssima Trindade, ela que é considerada, né, a Santa das Santas. Ela é superior, ela é rainha dos céus e da terra, ela é rainha, ela está acima de todos os anjos, acima de todos os santos, acima de todos os apóstolos. Ela é maior que os apóstolos tomados em conjunto, pelo seu exemplo de fidelidade a Deus, a sua vida de pobreza, de humildade e de penitência, e sem pecado original e sem pecado nenhum. Ela viveu a vida inteira sem pecado. É um exemplo para todas as mulheres. Assim que essa família sagrada, todas as famílias devem se espelhar como viver unida a Jesus, ao nosso Deus, ao nosso Salvador, que morreu por nós. Então, que neste Natal
Eu desejo a todos que Jesus renasça no coração de cada um e fortaleça sua fé e sua confiança nele, porque só ele e só nele está a nossa salvação. Um grande abraço e até o próximo.